Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas. Olha, com essa primeira frase, George Orwell não faz um convite, ele praticamente nos joga de cabeça num dos universos mais sombrios e, sem dúvida, mais influentes da literatura. É um mundo que, mesmo sendo ficção, funciona quase como um espelho meio distorcido da realidade, sabe? Um baita alerta. Então, vamos juntos analisar a anatomia da tirania que ele desenhou em 1984. Imagina só, na fachada do enorme Ministério da Verdade, você encontra estes 3 slogans do partido. Essas frases são o nosso ponto de partida para entender essa sociedade. Agora a pergunta que não quer calar é: como é possível que uma população inteira aceite contradições tão absurdas assim? Essa é a questão principal. E a resposta? Bem, ela é bem assustadora. Então, esse mundo se chama Oceânia. Lá, o poder está nas mãos do partido, que é liderado por uma figura que, curiosamente, ninguém nunca viu pessoalmente, mas cujo rosto está em todo lugar. O Grande Irmão. Aquele olhar sério e estampado em cartazes pela cidade toda, sempre com aquele lembrete sinistro. O Grande Irmão está de olho em você. Ok, mas como essa vigilância toda acontece na prática? O principal instrumento é a teletela. Pensa nela não como uma TV comum, mas como uma câmera e um microfone que estão ligados o tempo todo, 24 horas por dia. Qualquer som que você faça acima de um sussurro, qualquer movimento, tudo pode ser visto e ouvido. Viver com essa ideia de que cada segundo do seu dia é vigiado acaba moldando cada gesto, cada palavra e, no fim, até o que se pensa. Mas olha, a vigilância física nem era o pior dos medos. O pavor de verdade era a tal da polícia das ideias. Porque o partido não queria só controlar as suas ações, ele queria controlar a sua mente. Um olhar que demonstrasse descontentamento, um tique nervoso, até um resmungo durante o sono, qualquer coisinha que pudesse indicar um pensamento errado era um crime. O idem é crime. E a punição para isso? O desaparecimento. Simples assim. Tá, mas como um regime consegue chegar nesse nível de controle total? Não é só na base da força bruta, não. O partido, na verdade, desenvolveu um arsenal de ferramentas bem sofisticadas para manipular a própria percepção que as pessoas têm da realidade. Agora se prepara porque aqui a coisa fica irônica para dizer o mínimo. Os 4 ministérios que governam a Oceânia são a definição da mentira. O Ministério da Paz, por exemplo, ele cuida da guerra, que nunca acaba. O da Pujança administra uma economia de fome e de escassez. O da Verdade, que é onde o protagonista Winston trabalha, passa o dia falsificando a história. E o mais temido de todos, o Ministério do Amor, é o centro de tortura e reeducação do regime. Pois é, essa frase aqui é a espinha dorsal do partido e resume o trabalho do Winston. Registros históricos, notícias de jornal, fotos, tudo é reescrito o tempo todo, para garantir que o passado esteja sempre de acordo com o que o partido quer dizer no presente. Se o partido decide que nunca foi aliado da Eurásia, por exemplo, todas as provas que diziam o contrário, simplesmente somem, deixam de existir. A memória de cada pessoa se torna a única coisa que pode desmentir o partido e, por isso mesmo, ela precisa ser destruída. E se não bastasse, o projeto mais ambicioso do partido é a nova fala. O objetivo aqui não é criar palavras novas, mas sim destruir as antigas. A ideia é que, ao eliminar palavras como liberdade, honra ou justiça, os próprios conceitos por trás delas também vão desaparecer. Afinal, como alguém pode se rebelar se a palavra rebelião nem existe mais? Certo, então o ponto crucial é: como é que as pessoas acreditam nisso tudo? A resposta está no duplo pensamento. Basicamente, é a capacidade de saber que 2 mais 2 são 4, mas ao mesmo tempo acreditar de coração que 2 mais 2 são 5 se o partido disser que é. É saber que se está mentindo e no mesmo instante acreditar naquela mentira. É essa ginástica mental que faz toda a estrutura de falsificação da Oceânia funcionar. Beleza, então a gente já viu as ferramentas: vigilância total, controle do passado, da linguagem e da mente. Mas fica a pergunta: para que tudo isso? Qual é o objetivo final de tanta opressão? A resposta, meus amigos, é a parte mais arrepiante do livro todo. E essa resposta vem direto da boca do O'Brien, o torturador do Winston. Ele explica que o partido é diferente de todas as outras tiranias da história. Os ditadores do passado usavam a crueldade como um meio para conseguir alguma coisa, né? Riqueza, segurança, um suposto paraíso. Aqui, a lógica é completamente invertida. A crueldade não é o caminho para algo melhor. A crueldade é o destino. O objetivo não é torturar para conseguir uma confissão. O objetivo é simplesmente torturar. E aqui está a tese final.
simples, brutal e definitiva. O partido não quer o poder para criar uma sociedade melhor ou mais justa. Ele não está nem aí para o bem-estar das pessoas. Ele quer o poder pelo poder. Ponto. É um ciclo que se alimenta dele mesmo, uma busca por dominação pura, sem nenhuma outra desculpa ou justificativa. É como se o poder fosse um deus e o partido seus sacerdotes. E essa imagem, que talvez seja a mais famosa do livro, resume perfeitamente a visão de futuro do partido. Não é um futuro de progresso, de tecnologia, de felicidade, nada disso. É um mundo onde a única emoção que dura é a dor. Um mundo onde o poder se manifesta pelo sofrimento que é causado aos outros para todos sempre. Um mundo que não fica menos cruel com o tempo. Pelo contrário, ele se torna intencionalmente mais cruel. Essa é a vitória final do partido, a destruição completa da dignidade humana. Bom, o ano de 1984 já veio e já foi faz tempo. Mas o livro do Orwell, nossa, ele parece mais relevante do que nunca. Vamos então para a nossa última parte para entender por que as ideias dele viraram parte do nosso jeito de falar sobre política e cultura até hoje. É muito comum ouvir gente descartando o livro falando: o Orwell errou a previsão, 1984 não foi assim. Só que ele nunca quis ser um profeta. 1984 é, na verdade, um aviso. O que ele fez foi pegar tendências que ele já via na sua época, no nazismo, no stalinismo e até em algumas democracias, e levar essas tendências às suas conclusões mais lógicas e aterrorizantes. Tudo isso para nos alertar sobre os caminhos que a gente não deve seguir. E esses ecos do livro ressoam muito hoje em dia. Pensa bem, a ideia de uma verdade móvel, que muda dependendo do interesse do momento. A vigilância tecnológica, que hoje está numa escala que faria a teletela parecer brinquedo de criança. A nova fala, que a gente pode ver em certos jargões políticos e corporativos que parecem feitos mais para confundir do que para explicar. E até a burrice protetora, sabe? Aquele instinto de não querer saber muito de certos assuntos para não se complicar. No fim das contas, o livro nos deixa com uma mensagem muito poderosa. Numa das passagens mais marcantes, Winston percebe que a verdadeira liberdade está no direito de dizer o óbvio, de poder dizer que 2 mais 2 são 4. Se isso for garantido, todo o resto vem junto. Ou seja, o direito de ter pensamentos incorretos, aqueles que desafiam o que todo mundo aceita como verdade, é a base da liberdade. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. No nosso mundo hoje, quais são os pensamentos considerados incorretos? E o que a resposta para essa pergunta diz sobre a nossa própria liberdade?